Bem, vamos entrar diretamente nesta nossa análise da épica e tão aguardada reconciliação de Khan e Sanam. Quem acompanha de perto este romance sabe perfeitamente que o regresso e a união definitiva não foram, digamos, um simples passeio no parque. Nada disso. Foi uma autêntica viagem de renascimento emocional, desenhada com altos, baixos e uma resiliência de cortar a respiração. Ora, esta não é uma história de amor qualquer. Desde o primeiro momento, estabelece ali uma metáfora lindíssima e muito clara com o Zúmero do Anca, a mítica fênix. E o que é que isto significa na prática? Significa que não importa às vezes que as feridas do passado queimaram ou magoaram, o amor obriga sempre, mas sempre, a renascer dessas cinzas para um recomeço. É sem dúvida esta força quase lendária que torna este percurso tão cativante e poderoso. E tal como as aves míticas têm de fazer a sua travessia cheia de perigos, também aqui temos três etapas cruciais, três vales metafóricos a superar. O vale do confronto para enfrentar os medos, o vale da confiança para reconstruir a crença e, por fim, o vale da devoção, onde duas almas se unem numa só. Vamos começar pela primeira grande etapa, as cinzas do passado. Aquele momento exato de encontrar a cura no rescaldo de toda a destruição. Para haver verdadeira cura, temos inevitavelmente de olhar para o tamanho do estrago. O estado em que a relação se encontra após o reencontro é de pura exaustão emocional. E de repente, dá-se aquele momento fortíssimo em que a cabana se incendeia. Aquele fogo físico que destrói tudo espalha, literalmente, o passado caótico e intenso que partilharam. E depois, no meio de todas aquelas chamas, temos aquela constatação poética e arrepiante. A percepção de que o primeiro e verdadeiro incêndio foi, na realidade, o amor. O fogo literal ali à volta não é absolutamente nada comparado com a marca avassaladora deixada na alma. Mas, depois do fogo, vem finalmente o cuidado, aquele detalhe incrível do tratamento da queimadura com aloe vera, conhecida como a planta da imortalidade. Ora, isto não é só tratar um simples arranhão. Nas mãos certas, esta planta simboliza o início de um processo muito lento, mas muito profundo, de cicatrização do coração. É o primeiro pequeno passo para acalmar as labaredas do passado. O que nos leva diretamente à fase seguinte, o vale do confronto. Aquela fase onde é imperativo enfrentar as dores mais profundas para evitar a perdição total. E neste vale fugir não é a opção. É preciso olhar bem nos olhos a dor agonizante da separação e todos os mal-entendidos que causaram tanto estrago. É precisamente aqui, num pico de pura vulnerabilidade, que surge a grande revelação. Eu não queimei aquele caderno. Uau! Esta frase estilhaça por completo uma das maiores barreiras construídas entre os dois. Provam um respeito inabalável pelas memórias e deita por terra, de uma vez por todas, a ideia de que tinha sido cometida a pior das traições. É um verdadeiro ponto de viragem. Agora, passamos a um ponto fascinante, os objetos que unem, as âncoras físicas que suportam o enorme peso da confiança. Quando a confiança está por um fio, as coisas mais pequenas ganham um peso gigante, não é verdade? Vejamos os objetos físicos que sustentam tudo isto. O famoso caderno, de que acabamos de falar, deixa de ser o motivo do fim para ser a prova de que, afinal, os mal-entendidos foram esclarecidos. Depois, temos a bandana arriscadamente resgatada das próprias chamas, uma prova clara de que há memórias que o coração simplesmente se recusa a deixar arder. E, claro, o colar de marinheiro, que carrega todo aquele toque mágico de destino e proteção. No fundo, cada um destes objetos ilustra a beleza e a delicadeza de se construir algo que estava quebrado. Entramos agora no vale da confiança. O verdadeiro teste, superar o instinto primário de fugir. Quando as coisas ficam realmente difíceis, a vontade de fugir a 7 pés é enorme. Naquela icónica e bastante tensa viagem de carro, a ferida antiga de quem desistiu primeiro é exposta a sangue frio. E aqui é um pormenor de partir o coração. O arrependimento afinal existiu. Foi feita uma chamada para pedir desculpa passados apenas 10 breves minutos. 10 minutos, mas o telemóvel já estava desligado. A ironia cortante e a dor gigante de um atraso minúsculo como este mostra perfeitamente o quão frágil era a ligação naquela altura. Um simples desencontro de uma fração de tempo foi capaz de alimentar meses a fio um medo terrível de abandono mútuo. Mas, avançando na nossa viagem, chegamos por fim ao Vale da Devoção, onde encontramos duas almas envoltas em fios de seda invisíveis. É neste ponto que a ligação se torna mais forte do que aço. Basta olhar para este maravilhoso contraste emocional na fria noite da varanda. De um lado, a teimosia tenta ditar uma promessa racional. Somos apenas parceiros, garantindo que não há sentimentos à mistura. Tudo muito profissional. Mas do outro lado, a verdade irrefutável do coração. O toque constante naquele colar que nunca, mas nunca sai do pescoço. É a prova física de um apego que não desaparece. As palavras tentam esconder a realidade, mas os gestos gritam a verdade.
E claro, com tanta proximidade disfarçada, as defesas acabam inevitavelmente por ruir. A palavra segura, parceiro, transforma-se quase por magia num deslize verbal maravilhoso sobre uma casa partilhada. E pronto, o disfarce cai. Esta pequena hesitação expõe totalmente o desejo que estava ali reprimido. Ao tentarem convencer o mundo de que estão só a negociar sobre as estrelas, estão, na verdade, a preparar o regresso a casa, a alicerçar uma vida inteira para ser vivida lado a lado. Chegamos assim ao culminar de toda a viagem. O nosso barco, o símbolo supremo do destino reunido. Aqui, as desculpas e a fuga terminam de vez. Dá-se lugar a uma escolha firme sobre o futuro. O nosso barco. Esta é a recompensa perfeita. Quando esta proposta é aceite, o barco, que outrora é o derradeiro veículo de fuga e de solidão perante a dor, ganha um significado completamente oposto. Transforma-se num santuário partilhado. Deixa de ser um símbolo de partida e passa a representar a ancoragem. É o selo romântico definitivo que imortaliza toda esta reconciliação. E, para fechar, esta nossa exploração do material fica uma reflexão muito forte. Se o mito diz que a Zumrudanka tem uma necessidade absoluta de arder para conseguir renascer com toda a sua força, será que as dores e os desentendimentos do passado foram, na verdade, o combustível indispensável e essencial para cimentar um amor absolutamente inquebrável? Fica a pergunta no ar.